Amém? Uma vida nova, uma vida diferente, uma vida numa dimensão diferente com Ele. E o Senhor está preparando isso para nós. Amém, queridos? Amém? Você quer para a sua vida coisas diferentes? Amém? Quantos querem? Amém? Olha só, queridos. O Galvão orou. Deus deu uma princesa para ele. Obrigado, Kelly. Coisa linda que Deus deu para o Galvão. Olha o jeitão dele lá. Amém? Nós vamos estudar um pouquinho da vida de um profeta da Bíblia. E está um pouco da história dele, que nós vamos estudar, está em 1 Reis 17. Nós vamos falar um pouquinho de Elias. E o título dessa palavra é Vivendo a Vida de Deus. Quantos querem viver a vida que Deus tem para você? Quantos querem viver a vida de Deus? Amém? Então nós vamos ler um pouquinho sobre a vida de Elias, algumas coisas que Elias fez, e vamos tirar algumas lições da vida dele para nós. Mas antes que a gente leia, nós vamos ler 1 Reis 17, alguns versículos eu vou pensar aqui desse texto, mas eu queria só contextualizar para os irmãos, contando bem rapidinho um pouquinho da história e como que Elias entra nessa história. O povo de Israel teve vários reis ruins, reis que levaram o povo de Israel a pecar, reis maldosos, reis que construíram altares a outros deuses. E se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é ver qualquer pessoa tomando o lugar de Deus na vida daqueles que são dele. Deus não aceita que o primeiro lugar na nossa vida seja de outra pessoa. O primeiro lugar na sua vida deve ser de Deus. Você vai amar pai, vai amar mãe, vai amar filhos, mas o primeiro lugar, ele é de Deus. Nós não podemos adorar ninguém e nenhuma outra coisa a não ser Deus. Porque há pessoas que adoram outras pessoas, há pessoas que adoram outros deuses, com letra minúscula, e há pessoas que adoram coisas. Mas nós adoramos o Deus de Israel, o nosso Deus, o grande Deus, aquele que criou os céus e a terra, é Ele que nós adoramos. Amém? E o povo de Israel foi levado pelos reis a adorar outros deuses. Mas houve um rei que se chamava Acabe, e este rei ganhou de todos os outros. A minha versão na Bíblia diz assim, que ele foi o campeão da maldade. Ele foi muito ruim, ele levou o povo a pecar, ele casou-se com Jezabel, construiu altares a Baal e levou o povo a adorar outros deuses. E nessa corrupção toda, em toda essa perdição, Deus levanta então Elias, e Elias vai confrontar o rei. E Elias diz para o rei, olha, por causa deste pecado, vai ficar sem chover. Deus vai trazer seca e não vai chover mais. Elias traz uma palavra dura de confronto sobre o pecado do povo. E fala isso para o rei. E aí Deus fala, Elias, sai daqui agora, porque senão você vai morrer. Sai daqui, vai lá perto de um riacho e eu vou cuidar de você lá. Então Elias vai e fica perto de um riacho, e a Bíblia conta, isso está em 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia conta que ele tomava água fresca do riacho, e os corvos vinham trazendo pão e carne para ele todo dia, de manhã e de tarde. Os corvos vinham trazendo pão e carne e alimentavam Elias. E ali ele ficou, e a seca acontecendo. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, aquele riacho seca. Então Deus fala para Elias, vai para Sarepta e lá você vai se encontrar com uma mulher. E eu vou dizer para você, essa mulher vai te acolher, essa mulher vai cuidar de você. Então Elias ouve a voz de Deus,
obedece e vai para aquele lugar e se encontra então com uma viúva. E este texto que nós vamos ler fala deste encontro. Ele chega na casa da viúva e ele fala para a viúva pegar um pouco de pão e dar para ele comer. E a viúva responde no versículo 12. Nós vamos ler só o versículo 12 por enquanto. O que a mulher fala para Elias? A resposta que ela dá para Elias quando ele pede o pão e o azeite. Ela diz assim: juro pelo nome do Senhor que não tenho nenhum pedaço de pão. Não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija. Estou lendo o versículo 12. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa. Vou preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois... Olha a sua Bíblia. Nós vamos comer e depois morrer. Elias olha para a mulher e fala: não tenha medo. Vai, faz um pequeno bolo com aquilo que você tem e traga para mim. Depois você faz algo para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor. Olha na sua Bíblia o versículo 14. Olha que lindo. Versículo 14, eu queria que nós lêssemos juntos. Assim diz o Senhor. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vocês estão lendo aí? Ah, que meigo, aqui não estou lendo nada. Eu estou achando que não está... Ah, não está, só para mim que não, né, Vitor? Então, vamos ler mais forte juntos? Vamos ler mais forte juntos? Vocês leem aí, eu ouço aqui, vamos lá. Aleluia! Você gostaria de ouvir uma palavra dessa de um homem de Deus? Não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite. Amém, queridos? Palavra de Deus para aquela viúva. Se você continuar lendo o texto, ele vai dizer que realmente não faltou. Deus sustentou aquela família, Deus foi cuidando, Elias ficou hospedado lá naquela casa, e mais à frente o filho da mulher fica doente e morre. E aí, Vitor, coloca então o versículo 21, Vitor. Vocês vão ler o 21, a hora que tiver aí vocês leem. O 21. Amém? Lê o 24. Amém? Porque ele deitou sobre o menino, e o 22 e 23 diz: a vida voltou ao menino e ele viveu. Amém? No 24, aquela mulher fala: eu sei que tu és um homem de Deus, e é que a palavra que vem da sua boca é a verdade. Amém? Amém, queridos? Elias chega num lugar, numa casa, que tem uma sentença de morte. A viúva e o filho dizem assim: nós vamos comer e vamos morrer. Mais à frente o filho adoece e morre. Mas ali havia um homem de Deus que se chamava Elias. Elias, o nome Elias significa: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Elias é um tipo da igreja do Senhor. A igreja que é a igreja de Deus. A igreja que tem a vida de Deus. A igreja que manifesta a obra e a glória de Deus. Este é Elias. O Senhor está chamando para se manifestarem Elias aqui nessa noite. Amém? Nós vamos sair daqui Elias,
com os princípios da vida de Elias, para vivermos essa semana, no nome de Jesus. Amém? Elias tinha três aspectos da vida de Elias que eu queria comentar e compartilhar com os irmãos. A igreja do Senhor, Elias representa a igreja, e a igreja, ela é a noiva de Cristo. Então, quando a gente fala que a noiva está aqui se preparando, porque o noivo vai vir. O noivo vai vir nos buscar. Quantos estão se preparando para se encontrarem com o noivo? Ele vai vir num piscar de olhos. Dá uma piscadinha. É assim, rapidinho, desse jeito ele vai vir. Então, nós temos que estar preparados. Nós somos o corpo de Cristo aqui. E a cabeça deste corpo é o próprio Jesus. Amém? Não existe vida deste corpo desligado. Não existe um membro que consiga viver longe do corpo. Há muitas pessoas falando, não, eu não preciso da igreja. Eu posso ser crente lá na minha casa. Mas o dedinho do seu pé não sobrevive se você deixar ele lá fora no estacionamento. Ele vai morrer e você vai ficar aqui dentro sem o dedinho do pé, sentindo a falta dele. O membro precisa estar ligado no corpo. E aqui ele vai ter vida e vai se movimentar em direção àquilo que Deus quer. Amém? Jesus, ele era rei, Jesus era profeta, Jesus era sacerdote, e a igreja tem esta missão de reinar, de exercer um sacerdócio, de levar pessoas a Deus e de profetizar, de falar em nome de Deus. Amém? De falar a palavra de Deus. Então, o Elias, ele tinha uma graça de ouvir a voz de Deus. E o primeiro princípio que eu queria deixar para nós é a necessidade de nós ouvirmos Deus. Ouvirmos a voz de Deus. E termos também uma capacidade, o coração sensível para obedecer aquilo que nós ouvimos de Deus. Ouvirmos a voz de Deus vai trazer para nós direção e encontrarmos o propósito que Deus tem para nós. Há muitas pessoas ouvindo um monte de coisa, mas não ouvem Deus. Ouvem a internet, ouvem as conversas do WhatsApp, ouvem o Face, mas não ouvem Deus. Há pessoas que oram e falam assim, Deus precisa me ouvir, Deus precisa me ouvir, Deus precisa me ouvir. Eu quero dizer que você precisa ouvir Deus. Ore até que você consiga ouvir Deus. Desligue o seu celular, deixe as distrações e consiga ouvir a voz de Deus. Essa voz às vezes vai te confrontar, às vezes vai te consolar, mas vai te dar direção, vai te mostrar o caminho. E nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Obediência, queridos, é algo tão delicado. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são pais? Obediência é quando a nossa vontade é confrontada, não é verdade? É ou não é verdade? Quando alguém falou uma coisa para você que você já queria fazer, isso não testa a sua obediência. A obediência é quando você está pensando uma coisa, querendo fazer algo, e alguém que é uma autoridade sobre você fala para você fazer outra, e você rende a sua vontade. Né? Filhos, né? Filhos que precisam obedecer os pais. Né? Essa semana eu estava conversando, contando umas histórias, né? Porque vocês conhecem o apóstolo Celcino? Vocês sabem, o apóstolo Celcino, imagina ele 40 anos atrás. E eu estava falando que eu já sabia, assim, a uns 2 quilômetros, quando eu ia apanhar do meu pai. Porque ele só me olhava assim. Ele me olhava e eu falava, Senhor, guarda-nos. E meu pai, nunca me bateu nervoso. Olha, queridos, me dava um negócio, aquilo, ele sentava, eu lembro uma vez que nós fizemos uma arte em Cianorte, fora da cidade. Passamos 3 dias para chegar em casa, eu achei que meu pai não estava nem lembrando mais daquilo.
Eu falei, Senhor, traz uma unção de amnésia, Senhor. Chegamos aqui em Londrina, e eu nem era culpada, queridos. Eu fui só uma coadjuvante naquela história. Né? E aí, meu pai chegou com aquela calma dele. Vocês já imaginaram o pastor Celcino com uma cinta na mão? Uma varinha? Não queiram ver, queridos, não é nada agradável. Meu pai chegou, sentou, ô filha, então vamos conversar. E conversou, e explicou, e replicou. Agora nós vamos orar. Eu falei, está num caminho bom. Eu acho que vai acabar por aí. Vamos orar. Orou, abençoou minha vida, Elaine. Abençoou para Deus me livrar daquilo tudo. Agora, filha, você vai apanhar. Eu falei, agora lascou. Eu parecia um frango destroncado dentro do quarto. A Tânia não fala não, porque a Tânia era igual eu. Tinha dia que fazia filinha. Tânia primeiro, eu segundo. Outra vez era eu primeiro, a Tânia segundo. Mas assim, queridos, por quê? Porque às vezes a gente... Então, eu era meio espoleta, sabe? Quando eu era criança. Eu era, assim, bem... Assim, né? E aí, deu um pouquinho de trabalho, assim, nas artes, para o meu pai e para minha mãe. Mas meu pai nunca me pegou vara, e a minha mãe pegava, ela batia em nós, a gente caía na risada, que não doía, né? E eu lembro, minha avózinha era viva, vinha para Londrina, ela falava, não, Júnia, não faz isso com as meninas. Eu não queria tanto que a avó ficasse aqui, morasse aqui em casa. Mas a avó, não, filha, não faz isso, Júnia, com as crianças, eu e a Tânia. A avó ia embora, né? E a mãe, tadinha, com aquele cintinho fininho, né? Mas nós fomos ensinados a ir obedecendo. Então, queridos, nós precisamos, e hoje nós somos muito obedientes, e temos ensinado os nossos filhos a obedecerem também, glória a Deus, né? Mas é preciso ouvir e obedecer, render a sua vontade. Tem uma historinha que eu gosto, já contei aqui, do menino que estava dentro do carro, em pé no banco de trás. Para mim, a historinha que explica mais isso. Ele estava em pé no banco de trás, a mãe dele dirigindo, e a mãe dele falava, filho, senta. E ele, não, quero ficar de pé. Filho, senta. Não, quero ficar de pé. Senta que é perigoso, filho. Não, quero ficar de pé. Depois de umas 5 vezes que a mãe falou, a mãe deu uma freada no carro, e ele viu que a coisa estava feia, sentou. Aí a mãe olhou para trás e falou, você sentou, né? Ele falou, sentei, mas por dentro eu estou de pé. Então, tem muita cara de obediência que não é obediência. É só aparência de obediência. Obediência é render a sua vontade. Então, eu queria que você e nós entendêssemos que é preciso ouvir Deus e obedecer aquilo que Deus está falando para nós. É preciso dar tempo para ouvir Deus. O tempo é o preço da presença de Deus. Para ouvir Deus, precisa se desligar das outras vozes e se ligar a Deus. Deus está o tempo todo falando. Deus está o tempo todo falando. Deus está o tempo todo falando. Nós precisamos nos sintonizar à voz de Deus e ouvir o que Ele está falando para nós. Senão você vai ouvir outras vozes, outros ensinos, outras filosofias, e não vai ouvir a voz de Deus. Vai ouvir o seu próprio coração, às vezes, vai achar que é Deus que está falando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando você acordar de manhã, antes de você ouvir o WhatsApp, as conversas daquele monte de grupo que posta um monte de coisa para você, ouça a voz de Deus, vai orar, vai ler a sua Bíblia. Antes de você ligar para as pessoas, falar com as pessoas, fale com Deus e ouça Deus. Amém? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Elias ouviu, foi para o deserto, Elias ouviu, voltou para Sarepta e foi para a casa daquela mulher, ouviu a direção que Deus deu para ele. Ouviu uma orientação esquisita, peça ajuda para uma viúva que não tem nada, mas ele foi e obedeceu. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus? Fala para o seu irmão, olha, ouça a voz de Deus. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando com você, comigo. Ele está falando.
Amém, queridos? Esse mundo nosso está doido. Nós precisamos começar a ligar o nosso coração a Deus. Mas Elias, além de ouvir e obedecer, vai para profetizar naquela casa. Vai para profetizar vida. E eu queria aqui compartilhar uma coisa que a gente gosta muito de falar, bastante coisa. Nós falamos bastante. Eu falo tanto, queridos, mas eu falo, vocês não têm ideia como eu falo. E eu gosto de conversar. O Vitor fica doido comigo. Que a gente entra no carro, ele quer ouvir as músicas dele. Tchac, 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 e eu quero conversar. Aí eu vou lá e começo a falar. Ele fala, mãe, você consegue, mãe, ir de um lugar ao outro falando sem parar? E não deixa eu ouvir a música. Eu falo, mas filho, agora é nosso momento de conversar, né? A mulher fala bastante. Mulher, parece-me que tem 7.000 palavras para falar por dia. É mais, 12.000, né? 12.000 por dia. Amor, eu só falei umas 5.000 hoje. E o dia não acabou. Por isso que as mulheres que falam um pouco fora, chegam em casa e querem falar com o marido, né? Mulheres gostam bastante de falar, de conversar. E os homens gostam de ouvir. Os homens gostam de ouvir, amém, queridos? O Márcio está assim. Gosta de ouvir, né? Aqui na igreja, nós temos aqui pelo menos 2 casais trocados aqui na igreja. Sabiam? Eu vou falar para vocês, aqui tem 2 casais que o homem gosta de falar e a mulher gosta de ouvir. Vocês sabem quem? Um é o Elian e a Kézia. O Elian gosta de falar e a Kézia gosta de ouvir. E o outro é o Jonathan e a Ariadne. Ele gosta de falar, ela gosta de ouvir. Mas o Senhor está nos chamando para falar a palavra de Deus. Amém? O Senhor está nos chamando para profetizar. Amém? Falar a palavra de Deus. Levar a vida de Deus. Então, queridos, eu queria dizer algo para vocês. O povo de Israel, quando saiu do Egito, sairia do Egito e entraria na terra prometida em 40 dias. Mas eles ficaram no deserto 40 anos. Porque eles murmuraram lá. Porque eles não reconheceram a grandeza de Deus, do Deus que tinha livrado todos eles da escravidão no Egito. Esse deserto, a murmuração, a ingratidão, vai dando o tamanho do deserto que as pessoas começam a viver. Mas quando nós começamos a profetizar e crer nos milagres de Deus, nós vamos vendo o tamanho, a dimensão daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Deus está nos chamando para deixar a murmuração, para deixar a fofoca, para deixar a ingratidão e começar a falar a palavra de Deus. Mas este espírito profético de profetizar e falar em nome de Deus, vem para pessoas que conhecem a Deus, que têm intimidade com Deus, que têm uma vida de santidade, que dão tempo para Deus. Mas é para isso que Deus está chamando a igreja hoje. Deus não está chamando uma igreja para falar o que todo mundo fala. Está todo mundo falando a mesma coisa. Mas Deus está nos chamando para falar a palavra de Deus. Para profetizar a vida de Deus. Para dizer como Elias falou. Não vai faltar azeite, não vai faltar pão. Não vai faltar vida nessa casa. É para isso que Deus está te chamando. Vamos deixar de ser mais do mesmo. Nós somos a esperança de que a glória de Deus seja vista aí fora. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. A palavra diz, cri, por isso falei. A palavra de Deus diz, abre a tua boca e eu encherei a tua boca. Da palavra do próprio Deus. Amém, queridos? No nome de Jesus, não xingue mais seus filhos dentro de casa. Profetize dentro da sua casa. No nome de Jesus, pare de murmurar no seu trabalho, do seu salário. Profetize no seu trabalho. Fale em nome de Deus, fale a palavra de Deus.
profetize a vida. Elias foi para aquela casa e fez isso ali. Quando Deus, a palavra de Deus, nós vamos movendo, é isso que a igreja faz, vai movendo no sobrenatural, na vida de Deus. Deus, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, era um caos. E a vida sem Deus também é um caos, queridos. Talvez você esteja me ouvindo e falando assim, o que eu vou falar? Olha a minha vida, o jeito que a minha vida está. Talvez você esteja falando, eu vou falar o quê? Eu não tenho nada para falar para ninguém. Olha como eu estou. Estou precisando que venha um Elias para minha casa. Mas quando Deus chega, e nós chegamos, estes Elias que vão sair daqui hoje, nos movimentando na cidade de Londrina, lá onde o Senhor nos plantou, amém? Nós vamos nos movimentar por lá essa semana, e nós vamos levando a palavra de Deus, e nós vamos fazer como Deus fez. Deus falou, haja luz e haja luz, houve luz, haja vida e houve vida. Assim que Deus foi movendo com a sua palavra, e nós vamos também, eu sou de Deus, eu tenho a vida de Deus, eu estou me movimentando aqui com a graça de Deus. Amém? Você pode falar alguma coisa? Você pode se manifestar de algum jeito? Você pode falar alguma palavra de bênção para alguém perto de você? Pode profetizar alguma coisa? Pode ser um Eliazinho aí na vida de alguém? Não vai faltar água, não vai faltar azeite, não vai faltar o pão, não vai faltar o trigo, não vai faltar a vida, não vai faltar os bons relacionamentos, não vai faltar a amizade, não vai faltar a unção na sua casa, na sua vida. Amém, querido? Você recebe, põe a mão na sua cabeça, receba, no nome de Jesus. Queridos, o milagre é do tamanho dessa movimentação profética que nós estamos fazendo aqui, do tamanho que a gente consegue crer que Deus pode fazer. E Deus está chamando a gente para ser esta igreja hoje. Igreja não é um clube, não é um lugar onde as mulheres se vestem bem para mostrar para as outras mulheres. Que mulher se veste para outra mulher, vocês sabem disso? Aí no mundo acontecem essas coisas. Né? É assim, igreja não é, igreja é a expressão da glória, da presença de Deus. Nós nos reunimos aqui, nós nos fortalecemos como corpo e saímos. Os Elias vão saindo, a igreja vai saindo hoje daqui e vai saindo para expressar a glória, a presença e a unção de Deus. É isso, queridos. Onde você vai, eu não vou. Onde eu vou, você não vai. Mas nós vamos, cada um no seu canto, sendo Elias nessa geração e neste tempo. Amém? Amém, queridos? Amém? Põe a mão na cabeça do seu irmão e fala, Deus está te chamando. Para ser Elias. Para trazer à existência o que não existe. Para profetizar. Amém? Queridos, o mundo precisa entender e perceber isso. Amém? O mundo precisa perceber, sentir que nós estamos chegando. Ali chegou alguém, né? Alguém que não compactua, não pactua com a mentira. Ali chegou alguém que não fala mentira. Ali chegou alguém que não engana. Ali chegou alguém que não fica rindo das piadinhas, aquelas piadinhas, sabe? Não fica rindo. Alguém que tem posição clara por Jesus. Aquele ali, ó, chegou o Elias ali. Não vai faltar água, não vai faltar azeite, não vai faltar pão. Nós vamos ter a vida de Deus, porque chegou alguém que tem a vida de Deus. É para isso que Deus está chamando a gente. Ele está nos chamando para isso. Para ouvir, para obedecer, para profetizar e para levar a unção dele, uma vida cheia de unção. Queria que o Vitor colocasse Tiago 5,17, porque você vai entender nesse texto que Elias era um homem como nós, comum como nós somos. Era um homem que era comum, mas era um homem que buscava Deus de todo o seu coração. E Deus fazia essas coisas loucas com ele. Um homem cheio da unção.
Um homem cheio da unção, que não morreu, que foi recolhido aos céus. Um homem que deixou Eliseu aqui terminando o seu trabalho, continuou fazendo milagres, né? Com a unção dobrada de Elias fica Eliseu, mas um homem que é recolhido aos céus pelo próprio Deus. Olha que coisa linda. Como é que era Elias? Pode ler. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí? Ele era um homem como você, como eu, mas ele orava fervorosamente. Ele orava fervorosamente e ele disse, não vai chover. Depois de 3 anos e meio ele falou, vai chover. Ele falou na frente dos profetas de Baal, o meu Deus é o Deus verdadeiro. E naquele dia 450 profetas de Baal foram mortos diante da vista de todos. E Deus foi engrandecido ali, porque este era um homem de Deus. Um homem cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, que buscava Deus. É isso que Deus está querendo de nós. Uma vida cheia da unção. Aquele menino morreu, ele foi lá, fez a coisa mais esquisita, Milena. Olha a medicina. Deitou 3 vezes em cima do menino. Né? Deitou 3 vezes em cima do menino e o menino ressuscitou. E aí a mulher fala, eu sei verdadeiramente que você é um homem de Deus. Aquilo que você fala vem de Deus. Aquilo que você fala vem de Deus. A sua vida mostra Deus. É isso que Deus está chamando, na nossa simplicidade, queridos. Deus não está enganado a seu respeito. Você pode falar assim, pastora, mas você não sabe quem eu sou. Não sei mesmo. Não sabe. O irmãozinho aqui, ó, de boné. Eu não sei nem seu nome. Mas Deus sabe que você está de camisa listrada. Isso eu também estou sabendo. Mas Deus sabe todos os cabelos que você tem nessa cabeça sua, debaixo desse boné que você quis esconder hoje. Deus sabe. Tudo de você. Sabe onde você nasceu, com quem você viveu, sabe tudo de você. Deus não está enganado a nosso respeito. Deus sabe tudo de nós. E do jeito que nós somos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, Deus está esperando que nós nos entreguemos a Ele. E que nós consigamos viver uma vida assim, uma vida de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, de falar a palavra dEle, de nos movimentarmos na unção que Ele vai trazendo para a nossa vida. Eu quero te convidar a sair do seu quadradinho, a sair do automático, a sair daquilo que você faz todos os dias do mesmo jeito, a buscar a Deus numa outra dimensão, falar, Deus, faz isso comigo. Deus, eu quero falar a tua palavra, Deus. Tira as outras coisas dos meus lábios, tira do meu coração, dos meus ouvidos, aquilo que não é para eu ouvir. Deus, guarda o meu coração, Pai, porque eu quero viver essa vida aqui. É isso que Deus quer para nós nesses dias. São os últimos dias, queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo que precisava acontecer para que Jesus venha, já tem acontecido. Nós estamos no tempo do fim. E a igreja do Senhor está sendo levada a se movimentar dessa forma, no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é acima do natural. É uma outra dimensão de vida que Deus está nos chamando. Vamos deixar as coisas aqui dessa terra. Deixar as coisas pequenas e terrenas e perecíveis. E olhar para Deus, ouvir a Deus, buscar a presença de Deus fervorosamente. E Ele vai nos encher com a sua unção. Amém?